Se eu perguntasse para você qual seria o oposto de frágil, provavelmente você ia me dizer resistente, resiliente, robusto, mas não é o exato oposto de frágil. Primeiro vamos pensar o que é frágil. Se eu pegar um objeto, por exemplo, como esse daqui, ele vai ser frágil se eu tacar ele com muita força na parede, porque ele é de plástico. Resistente seria se ele fosse de ferro, de metal, e eu tacasse ele no chão, talvez causaria algum arranhão, mas ele continuaria com a sua funcionalidade. Então ele seria resistente, robusto, né, resiliente. Agora o termo oposto de frágil seria se ele ficasse melhor se eu tacasse ele no chão, né? Então Taleb, Nassim Nicholas Taleb, autor de vários livros e autor desse livro aqui que eu vou trazer para vocês hoje, voltado para traders, né, voltado para investimentos, mas também como filosofia de vida. Ele precisou cunhar esse termo antifrágil, que seria algo que se beneficia com o dano, com o estresse. Esse termo ele não existia, né? Na verdade ele não existe se você procurar ele no dicionário. E o que quer dizer antifrágil? Ele começa nos dizendo no livro dele, trazendo, né, a Hidra, a criatura mitológica, que ela é uma coisa que se beneficia com o estresse. Se você cortar uma cabeça da hidra, cresce duas no lugar, ou seja, é até preferível que ela receba esse tipo de dano para ela ficar mais forte. E trazendo para a nossa vida, como é um termo contraintuitivo, a gente não costuma pensar em coisas que se beneficiam com esse estresse, mas podemos trazer alguns exemplos para vocês. Geralmente coisas que são complexas, organismos, elas se beneficiam com pequenos níveis de estresse, como por exemplo o nosso corpo. Quando você vai na academia, ergue peso, você vai criar microlesões ali no seu músculo e ele vai ficar mais forte, né? Vai criar fibras musculares. A natureza meio que entende de forma redundante que você não vai fazer isso só uma vez, então ela sobrecompensa aquele músculo que você está usando. O que acontece se você deixar ele parado, o músculo? Ele vai atrofiando, ele vai perdendo aquela massa magra. O que acontece se você deixar isso daqui parado, né? Isso daqui que é frágil? Ele vai gostar, porque ele vai ficar com aquela certeza de que ele vai permanecer intacto e funcional. Então já temos uma grande diferença de coisas que são frágeis, que gostam de ficar paradas, quietas, sem incerteza, sem volatilidade, e coisas que gostam de pequenos estressores. E a gente vai explicar um pouco mais sobre essas coisas. Trazemos aqui também o nosso sistema imunológico, que fica um pouco mais forte à medida que você pega algum tipo de vírus. Não algo muito que cause muito dano na tua saúde, mas algo que treine o seu sistema imunológico para ficar cada vez mais treinado, cada vez mais forte. Por exemplo, se você fizer também jejum, você pode ter alguns benefícios com isso, como por exemplo a autofagia, né, renovação de outras células, e criando algum tipo de prevenção à diabetes. Tem muitos estudos que dizem isso. Então a gente passa a entender que organismos, como a natureza, se beneficiam com algum nível de estresse. Um grande impasse que a gente tem diante da modernidade é que a gente trata sistemas complexos que se assemelham com organismos naturais, como por exemplo a economia, já que não é algo linear, depois a gente vai falar sobre isso, como alguma coisa inanimada, como esse objeto aqui. Esse objeto ele não gosta de incerteza, ele gosta de saber que ele vai ficar parado, que não vai acontecer nada com ele, que nenhuma criança vai chegar e vai destroçar, vai jogar no chão. Por que ele gosta disso? Porque ele é frágil à volatilidade, frágil à incerteza, frágil à mudança. Coisas que são antifrágeis, como a gente já viu aqui, gostam dessas oscilações porque tratam isso como tentativa e erro. E a gente trata na modernidade coisas complexas como economia como coisas, como máquinas, trazendo algo de causa e efeito. Se eu mexer nessa taxa de juros, se eu mexer nisso daqui, se eu salvar essa empresa da falência, eu vou estar otimizando a economia. Ao passo que esses que o Taleb chama de fragilistas do sistema estão deixando aquilo ali cada vez mais frágil até que a bomba estoura, né? Como por exemplo foi a crise financeira de 2008 e muitos outros exemplos ao longo da história. Porque esses sistemas, eles não são lineares. O que é um domínio linear? Vamos pegar por exemplo a física. Se você tiver
determinadas variáveis, né, você consegue trazer uma relação de causa e efeito. Você consegue saber em qual momento Saturno vai passar ali próximo, vai ficar visível na Lua, naquele exato dia. Você consegue saber isso, determinar isso de forma linear com aqueles cálculos. Já sistemas complexos, eles não são dessa forma. Você pega, por exemplo, se acontece uma queda, uma crise bancária agora em 2025, a gente não sabe quantas pessoas vão ficar desempregadas, quantas empresas vão fechar, você não consegue prever isso com exatidão. Mas os economistas, que o Taleb detesta tanto, eles acreditam que pela teoria econômica que aquilo ali é algo que pode ser teorizado dentro da sala de aula, dentro dos livros e trazer aquilo para o mundo real, na aplicação do mundo real e ter aqueles resultados lineares. E não é assim que funciona no mundo moderno, porque os seres humanos eles são muito ruins em fazer previsões. A gente já viu isso no passado. Geralmente, o que acontece é sem precedentes. E os nossos gerenciamentos de riscos para coisas que são vindas do futuro, né? Ou seja, fazendo previsões, eles estão ligados a coisas que aconteceram no passado. E geralmente o que vai acontecer é muito maior ou diferente daquilo que aconteceu no passado. E trazendo isso para o trading, você pensar dessa forma, fazendo esse exercício mental, você traz mais robustez para o teu sistema. O que pode acontecer se eu ficar 10 dias perdendo? Não que você tenha que ficar 10 dias perdendo, você pode fazer uma pausa, pode revisar seus trades, criar mecanismos e filtros para que o seu sistema seja mais resiliente, mais resistente. E à medida que você cria essa resistência e aprende com esses erros, você pode estar exposto a momentos de grande volatilidade e os seus ganhos podem ser ilimitados, o que o Taleb chama de convexos. Ou seja, você tem uma média de pequenas perdas ao longo do caminho, só que quando você ganha muito. Então, criar um sistema baseado em um payoff muito maior é um sistema de trading antifrágil, assim também como você aprender com esses erros ao longo do caminho. Então, não serão totalmente erros aleatórios, né? Serão erros como fonte de informação. E outra coisa que o Taleb critica tanto nos livros dele é o excesso de racionalismo, ou melhor, trazer o racionalismo primeiro em vez da tua fonte de conhecimento empírica principal, a fonte que você extrai a partir da vivência. Colocar o carro na frente dos bois, trazer o conhecimento dos livros para a vida e não ao contrário, da vida para os livros, o que seria muito mais eficiente. Porque geralmente o que a gente aprende nos livros, ele não funciona na vida real. Mas quando você vai para a vivência e aí você se aprimora nos livros, aí sim ele funciona de forma muito mais eficiente, de forma muito mais robusta. É a mesma coisa de você querer adquirir um conhecimento que você ainda não está preparado para aquilo. Você não vai entender aquele conhecimento. O conhecimento ele deve ser adicional quando faz sentido para você. E mais uma coisa, o Taleb defende que o conhecimento ele deve ser subtrativo em vez de aditivo. O que ele quer dizer com isso? Tudo que você sabe que não funciona, você vai eliminar do seu sistema de trading. Você sabe que tal regra não funciona, você sabe que operar a partir de tal horário não dá certo para você, então você vai eliminando coisas em vez de adicionando, né? Ou otimizando demais, olhando o sistema de trading com aqueles olhos de que você precisa colocar mais coisas para se tornar mais eficiente. Isso seria até ingênuo de certa forma, ao passo que se você subtrair coisas que estão fazendo mal para o seu sistema, aí sim você vai alcançar uma eficiência, uma resiliência muito maior dentro do mercado. Esse conhecimento subtrativo, que o Taleb chama de via negativa, ele é muito mais verdadeiro. E uma forma da gente detectar a fragilidade em qualquer coisa é acrescentando variáveis e acelerando essas variáveis, né, ou acrescentando o impacto que elas podem causar nessa coisa. Por exemplo, o seu sistema de trading, ele é frágil às suas emoções? Se a resposta for sim, né, se caso você quebrar uma regra, o seu sistema de trading ele vai se tornar previsível em questão do quanto você vai perder, ou se você tirar o stop ali daquele momento do lugar, você consegue prever exatamente quanto você vai perder. Então, essa curva não linear que aquilo ali vai causar diante do teu sistema de trade, faz dele um sistema
muito frágil. Então, o seu sistema de trade seria frágil à quebra de regras. Uma forma de deixar o seu sistema mais convexo, que é um termo mais técnico que o Taleb usa no livro dele, seria seguir essas regras à risca, de forma que você saiba exatamente aonde estão as suas fragilidades no seu sistema, aonde está a sua fragilidade na forma que você se porta diante do mercado. E uma forma de fazer isso é aprendendo todos os dias, constantemente, com todos os seus erros, né? Trazendo como fonte de informação. E a única forma de você trazer todas essas coisas para o teu sistema é arriscando a sua própria pele. Ou seja, tentativa e erro. Não existe atalhos. Quando você está no caminho é que você consegue perceber todos esses nuances. Isso também é um grande problema da modernidade. A gente vive num mundo onde políticos, grandes empresários, aqueles que ele fala até de terno e gravata, não arriscam a própria pele, arriscando a pele dos outros, né? Melhor dizendo assim, porque não acontece nada com eles. Você pega políticos corruptos, por exemplo, eles têm várias e várias leis que protegem eles e acabam que eles não estão preocupados com o que pode acontecer, porque no final eles vão ganhar o deles da mesma forma. Ou empresas que são muito grandes, grandes corporações que se declararem falência, eles podem pedir ajuda para o governo como meio de proteção, ao passo que vai fragilizando a economia pelas custas dos pagadores de impostos e de pequenas empresas que pagam seus impostos em dia e geralmente não duram mais de 5 anos. E não tem ajuda do governo. Esse já é um lado mais ético da antifragilidade, em que a gente vive nos dias de hoje, né? Trazendo para o trading, você arriscando a própria pele do seu próprio sistema, você vai conseguir se aprimorar ao longo do tempo. E só para concluir esse vídeo, passe a olhar ao seu redor, olhe para o seu sistema de trading. Tudo tem ou vantagens ou desvantagens diante da incerteza, diante das variações, diante do tempo. Você está mais perto de alcançar essa antifragilidade no seu sistema ou o seu sistema ainda está muito frágil? Faça esse exercício mental. E não deixe de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. Comente aqui também se o seu sistema está mais perto de um ou mais perto de outro. E eu te vejo no próximo vídeo.